em determinadas circunstâncias, é que devemos fazer desvio àquilo que é a regra geral. A maior parte das vezes de turistas que se deslocam única e exclusivamente em função do enoturismo. De coisas distintas que estão dentro do mesmo conceito daquilo que nós achamos que é enoturismo, mas não estão dentro do conceito da lei que é enoturismo. Tem um processo que transforma no produto que nós criamos diferente do consumo de vinho. O enoturismo não é o consumo de vinho. O enoturismo é a experiência relacionada com o consumo de vinho. E acima de tudo sai daqui um sentimento de que é possível trabalhar em conjunto e que há várias entidades disponíveis para fazer esse trabalho. Na Abreu Advogados, nós, e por isso também explicar porque é que nós organizamos um evento deste, nós sabemos e damos valor à experiência e à especialização das nossas equipas, sabemos como isso é cada vez mais importante para os nossos clientes, nós conhecemos o setor onde eles estão. E por isso nós contamos na nossa organização com um grupo de advogados dedicado ao setor agroalimentar, por um lado, e por outro lado temos um grupo que é responsável pelo tema do enoturismo dentro do nosso setor de turismo e lazer. Faz aqui referência ao Manuel Lourenço Rocha e ao Alexandre Miguel Mestre, que representam estes dois setores neste evento aqui hoje. Uma última palavra sobre a Abreu Advogados. Nós somos um escritório grande, português, temos 350 colaboradores, dos quais 220 advogados nos escritórios aqui em Lisboa, no Porto e no Funchal. Além disso, nós somos uma sociedade de advogados de língua portuguesa, nós não somos portugueses. Temos associações em todos os países de língua oficial portuguesa, com escritórios de advogados nesses países. E somos pioneiros na sustentabilidade no setor do direito. Fomos os primeiros a publicar um relatório de sustentabilidade há mais de 14 anos. E por isso estamos ativos há 2 décadas neste setor e somos também membros de algumas das instituições mais importantes e mais representativas. Estamos todos à vossa disposição e com isto encerro aqui a abertura deste evento e passo a palavra ao Manuel Lourenço Rocha. Boa tarde a todos. Vou precisar ter aqui um papel, não se preocupem, que eu vou ser breve. Como disse o meu colega Duarte Ataíde, sou um dos co-coordenadores do setor agroalimentar aqui no escritório, em colaboração com o meu colega Alexandre Miguel Mestre, e é com todo o gosto que, mais uma vez, vos digo que são bem-vindos aqui à Abreu Advogados, em especial neste auditório, onde nos últimos anos temos debatido uma série de aspectos interessantes e fundamentais no quadro do agronegócio e da agricultura em Portugal. O setor agroalimentar da Abreu Advogados tem uma vasta experiência em toda a cadeia de valor do agronegócio e da indústria alimentar. Temos aconselhado ao longo destes anos clientes destacados, nacionais e internacionais, que procuram investir em Portugal ou rentabilizar as suas propriedades agrícolas aqui em Portugal, com especial enfoque nos setores do vinho, do azeite, da floresta e dos laticínios. Também temos uma importante atividade em termos europeus, que hoje em dia são incontornáveis no nosso país e, em especial, como sabemos, neste setor da agricultura, do agronegócio e da cadeia agroalimentar. É, pois, bem-vindo mais este debate, mais este evento na Abreu Advogados sobre o tema do agronegócio, que é muito interessante para todos nós e que assenta na urgência da organização do enoturismo em Portugal e na procura de soluções para algumas lacunas que existem neste setor e que são da maior importância para estruturar a atividade e o subsetor ou o setor do enoturismo dentro da economia portuguesa. Precisamos de estar e de nos manter unidos para promover uma maior e melhor compreensão dos poderes públicos nesta matéria, sobretudo em áreas como os desafios de criar legislação adequada e moderna que estruture a atividade do enoturismo, a questão da fiscalidade, que é essencial para o sucesso desta atividade, e ainda o levantamento de todos os números que existem no setor e que são
absolutamente ou quase absolutamente desconhecidos. Ainda hoje, para me preparar para esta sessão, fiz uma pequena busca no Google sobre o que era o enoturismo e apenas me deparei, provavelmente porque eu também não sou um expert a googlar, mas deparei-me com um estudo feito pelo Turismo Portugal em 2014. E, portanto, provavelmente, não sei se existe alguma coisa mais recente, eu não a descobri, mas de facto está na hora de todos envidarmos esforços para trabalhar em prol deste setor estrutural para que possa ter sucesso na economia portuguesa. É, pois, com grande gosto que, em colaboração e com a convite da APENO, a Abreu Advogados, acolhe todos nesta casa, fomenta esta discussão com todos estes ilustres convidados que são experts neste setor e seguramente será produtiva esta sessão, que penso que também estará aberta a algumas perguntas e respostas por parte da audiência. Desejo-vos um bom trabalho, desejo-vos que saiam daqui mais enriquecidos e com mais conhecimento sobre este setor e chamo a doutora Maria João Almeida para dar, na verdade, a abertura a estes trabalhos e bom trabalho. Antes de mais, agradecer à Abreu Advogados a possibilidade de nos reunirmos hoje nesta sala e pela parceria que logo no início estabeleceu com a APENO. Depois, agradecer também aos intervenientes deste debate a vossa presença, tão importante para nós. E agradecer também às entidades oficiais do vinho e do turismo presentes e, claro, aos associados da APENO, que desde o primeiro momento nos acompanham no exercício de pensar o mundo do enoturismo. É com enorme prazer e sentido de responsabilidade que aqui estamos hoje para debater algumas temáticas que são urgentes neste setor e que nos farão ir mais além. Acreditamos que é o primeiro passo para a sua organização e que Portugal será pioneiro na forma como está a trabalhar o enoturismo. Vamos continuar o nosso caminho de forma persistente para atingir esse objetivo. Obrigada a todos e vamos então iniciar o debate. Portanto, aproveitar também para agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, do Secretário-Geral da Confederação do Turismo de Portugal, António Abrantes, do Alexandre Mestre, consultor da Abreu Advogados, como já foi aqui referido, e do Luís Sá Soto, vice-presidente da APENO, da qual é um dos fundadores também. E, correndo o risco de falhar o protocolo, eu vou começar pelo Luís, porque nos parece óbvio que é preciso haver uma introdução muito grande, ou muito grande, não pode ser muito grande, Luís, são 5 minutos também, mas é preciso haver um contexto, não é? Aquilo que já todos referiram aqui quando se abriu este evento, o enoturismo, que todos nós dizemos com esta tranquilidade, e falamos do enoturismo, na verdade não existe oficialmente enquanto entidade, estrutura, o que lhe quisermos chamar, não existe. Aliás, alguém referia há pouco que nem o Word, não é, reconhece a palavra enoturismo. E como tal, é preciso, primeiro que tudo, definir enoturismo e depois de definir enoturismo, perceber porque é que estamos a falhar tanto em conseguir coisas tão concretas como quanto é que vale o enoturismo no nosso país. E correndo o risco de entrar já ali por aquilo que vão ser as reivindicações do Luís, lembrar a todas aquelas queixas que de vez em quando aparecem de que se calhar o enoturismo não existe exatamente, é algo dentro do turismo. Recordar, por exemplo, e sem nos esforçarmos muito, é natural que não tenha encontrado no Google dados sobre o assunto, porque efetivamente não há, mesmo que fizesse uma pesquisa mais exaustiva. Há uma rota de vinhos do Alentejo. Há uma aposta significativa de adegas construídas por arquitetos nos últimos anos. E Portugal faz vinhos há muitos anos, não precisamos propriamente de adegas construídas por arquitetos para elas funcionarem. E parece tudo isto muito simples, mas são dados muito concretos de que alguma coisa está a falhar naquilo que é a definição do enoturismo enquanto atividade. E eu vou parar de falar e vou deixar o Luís, porque senão vou-lhe ocupar os 5 minutos, fazer uma pequena exposição disso, que funcionará também como contexto para esta nossa discussão. Muito boa tarde.
Eu agora quero agradecer a todos os enoturistas, porque no fundo o facto de estar aqui tanta gente significa que efetivamente estamos a falar de um movimento que existe, estamos a falar de um setor que existe e nós já vamos definir como e porquê. Então, o aparecimento da APEN, da Associação Portuguesa de Enoturismo, no fundo, que agrega empresas que praticam enoturismo, isto é, vamos começar ainda antes. Não se encontra o enoturismo no Google, mas também muitas vezes não havia uma definição exata do enoturismo. Ou seja, a APEN apareceu, em primeiro lugar, para definir o enoturismo. Então, para nós, para a APEN, o enoturismo é uma agregação de atividades turísticas que se centram na experiência motivada pela apreciação dos vinhos, associada às tradições e cultura local, seja em ambiente rural e urbano. Isto é muito importante. Estamos a falar, então, de turismo motivado pelo vinho, turismo com experiências em que o motivo final é a apreciação do vinho. Depois estamos a falar relações com cultura, com tradição, com arte, porque este foi o nosso primeiro ponto. A APEN lançou esta definição, que além de abarcarmos o enoturismo em espaço rural, que havia muita questão de se dizer que só havia enoturismo se fôssemos ver uma quinta, se fôssemos pernoitar numa quinta. Não, nós consideramos que há enoturismo não só em espaço rural, e não é preciso haver apenas estadia, porque muitas vezes nos diziam, mas os nossos associados diziam, mas nós não temos enoturismo. Não temos enoturismo porque não tínhamos estadia, ou seja, o enoturismo não é só estadia, são experiências em que o objetivo é experiência em torno do vinho. Atividade turística. Há turismo, há vinho, há uma experiência em torno do vinho. Isso é o que nós definimos de enoturismo. Esta é a nossa definição. Nós depois, ao aparecer, também temos uma missão. Nós queremos quantificar e dar expressão ao enoturismo. Cá está. Não há números, não há quantificações. O último estudo, efetivamente, foi um de 2014. O Turismo de Portugal lançou recentemente o BI do turismo, em que aparecem alguns números sobre o enoturismo, mas são números muito fracos relativamente, porque a amostra era pequena, os conceitos não estavam bem definidos. Então, além de não termos a definição exata do que é enoturismo, também não temos a definição exata do que é a faturação do enoturismo. Todos os estudos que até hoje podem aparecer sobre enoturismo, estamos a falar em estudos sobre a oferta do enoturismo. Saíram algumas coisas sobre procura, nós podemos quantificar a oferta, não conseguimos quantificar o turnover, não conseguimos justificar a faturação. Porquê? Porque não estava definida a faturação. Um dos objetivos da APEN também, além de definir o enoturismo, quantificar e dar estrutura ao enoturismo, é também definirmos uma forma exata de todas as empresas que praticam o enoturismo faturarem da mesma forma. Então, quem são as empresas que podem praticar atividades de enoturismo? São produtores de vinhos, são empresas de animação turística, são turismo de espaço rural especializado, é a restauração especializada em que tenha o vinho e que trate bem o vinho. Ou seja, no fundo, estamos a falar de muita atividade. Então, temos definido o enoturismo, mais vasto, englobamos o enoturismo também no espaço urbano. Depois avançávamos na área da quantificação, que é muito importante nós termos definir números de faturação, que haja um consenso por todos. Eu dou um exemplo, nós atualmente temos 90 associados, dos quais tivemos acesso às formas de faturação do enoturismo. Nós atualmente, como associação, representamos cerca de 60% da faturação vitivinícola. Nós temos dados muito concretos sobre faturação e nós sabemos atualmente quanto é que representa, através de uma amostragem dos nossos associados, quanto é que representa para Portugal o nosso setor. Mas estamos a falar sempre de contabilidade de gestão. Ou seja, os números não são públicos e então está o nosso ponto fundamental. Nós queremos considerar o enoturismo uma atividade económica. O enoturismo nunca foi considerado uma atividade económica. E nós, pegamos na definição do Instituto de Estatística e chegamos à conclusão que o que é uma atividade económica? Há uma entrada de bens e serviços, há um processo produtivo que acrescenta valor e há um produto final diferente do produto que entrou originalmente. Isso é
é o que nós temos no enoturismo, certo? Então nós somos uma atividade económica porque conjugamos fatores de entrada, pessoas, turismo, vinho, prensas de uvas, toda a maquinaria, e depois esse tem um processo que transforma no produto que nós criamos diferente do consumo de vinho. O enoturismo não é o consumo de vinho. O enoturismo é a experiência relacionada com o consumo de vinho. Não vamos beber copos, nós vamos ter uma experiência relacionada com beber vinho. E uma experiência a vários níveis. Uma experiência que pode ser uma experiência ver pássaros, que pode ser cultura, que pode ser ir ver um museu, porque o enoturista não quer estar a beber vinho o dia inteiro. O enoturista quer ter um circuito programado de turismo que durante um dia temos provas, vamos à vinha, mas depois também queremos fazer outras atividades, balão, essas coisas todas. Então, o enoturismo é uma atividade mais vasta. Então, nós, na APN, estamos a bater-nos para sermos considerados uma atividade económica. Porquê? Porque nós queremos uma classificação de atividade económica. Ou seja, não, como somos um setor, estamos a bater-nos para termos uma subcai. E achamos que merecemos uma subcai. Por um lado, para que é que servem as subcais? Para que é que serve isto, nossa solicitação? Nós queremos ter números. Só é possível ter números concretos se nós tivermos uma classificação de atividade económica. Eu dou um exemplo atual. O Instituto Nacional de Estatística só considera enoturismo as empresas que tenham uma CAI de produção agrícola e uma subcai de turismo, ou hotelaria, ou restauração, ou wine bar, que seja. Todas as outras que não tenham uma CAI de produção não estão consideradas nos dados do Instituto Nacional de Estatística. Atualmente, o Instituto Nacional de Estatística avalia que apenas 10% dos produtores de vinhos, que são os tais que têm as tais subcais, é que estão a praticar enoturismo. Estamos a falar de um setor que não chega a atingir os 200 milhões de euros de faturação. Achamos que não, e dou vários exemplos. Vários dos nossos associados, alguns estão aqui, e agradeço a presença, e fizeram atualmente uma coisa que foi, como não querem uma atividade e não há uma classificação de atividade económica para o enoturismo, então o que é que eles fizeram? Criar uma atividade nova empresa, ou seja, criaram uma agência de animação turística. A partir do momento que fazem essa operação, do exemplo, José Maria da Fonseca, Casa Relvas, muitos associados, ao fazer isto, os dados saem do Instituto Nacional de Estatística, saem da contabilização para o enoturismo. Ou seja, nós, no fundo, não sabemos o valor real. Podem fazer os estudos que quiserem, porque nós consultamos as maiores consultoras para nos ajudarem a fazer um estudo e eles dizem, não, sem classificador de atividade económica, sem os IES nos serem fornecidos, não fazemos, porque senão temos que bater porta a porta. E nós conseguimos bater porta a porta nos produtores de vinhos. Temos 1.200 empresas, segundo o IDV, penso 1.200 empresas credenciadas. Dessas 1.200 empresas, nós batemos as empresas e conseguimos saber quantas delas é que praticam enoturismo. Mas temos outro tipo de atividades que não estão referenciadas. Hotelaria. Nós temos um associado, possivelmente está aqui, que é um wine hotel. Um wine hotel passa a estar com hotel. Então, qual é o problema do enoturismo? Tínhamos que ligar e consultar todos os hotéis, a ver desses hotéis todos, quantos é que praticavam enoturismo. Se houvesse uma subcai, que nós propomos, esse hotel podia também ter a CAI principal, não queremos tirar CAIs, não queremos tirar valor de negócio de nenhuma atividade, não queremos nada, queremos apenas ter números, estatísticas para tomar decisões, para captar investimento estrangeiro, para o nosso próprio empresário poder também investir. Já passaram os seus 5 minutos. Então, além da CAI, nós também tínhamos aqui umas questões mais de natureza fiscal, em que também tínhamos aqui umas questões de natureza fiscal, também procuraríamos um código IRS para os nossos profissionais, não para terem benefícios fiscais, mas para dignificar uma profissão. Atualmente, um profissional de enoturismo é contratado das mais diversas formas, como um guia, como um intérprete. Acho que poderíamos também aqui avançar daqui a algum tempo relativamente a esta questão de um código IRS para os nossos profissionais, não que se pretendam benefícios fiscais, mas uma dignificação da profissão e um enquadramento para esses profissionais. E uma outra questão que nós também estamos a bater, que é também, depois de sermos considerados um setor, de termos uma classificação de atividade económica, há alguma legislação, vamos ser aqui bem ajudados
para ver o enquadramento legal que depois é preciso, e depois avançar na área fiscal. Aqui umas coisas que nós pedíamos era que alguns dos nossos artigos vendidos, porque depois o enoturismo também, como setor, é enoturismo, mas também produz produtos que também se chamam experiências de enoturismo. E que a experiência seja não só um serviço, mas também seja qualquer coisa relacionada com cultura. A pergunta mais óbvia, que parece meio tonta, é porque é que isto acontece e porque é que parece tão difícil, se calhar, conceber, ou só não ocorreu a ninguém antes, que o enoturismo é efetivamente uma atividade económica. Muito bem, eu quero começar por agradecer o convite, tanto à PERN como à Abreu Advogados, e dar os parabéns pelas instalações magníficas da Abreu Advogados, pela forma como nos acolhem aqui hoje. Eu não vou fugir à questão, mas acho que é importante centrar as questões da fiscalidade no seguinte ponto de vista. Nós devemos procurar ter um sistema fiscal simples. E a simplicidade do nosso sistema fiscal começa por nós assumirmos que as soluções devem ser transversais. Ou seja, nós devemos privilegiar soluções fiscais que se apliquem de forma generalizada às atividades económicas. Só em determinadas circunstâncias é que devemos fazer desvio àquilo que é a regra geral. Seja porque queremos criar um benefício fiscal, porque temos uma finalidade extrafiscal que queremos prosseguir, ou porque há uma determinada especificidade que implica um desvio à regra geral de aplicação do imposto. Como é que isto depois se traduz em termos práticos? No que diz respeito, por exemplo, àquilo que são as taxas de IVA. As taxas de IVA têm sofrido, não é só em Portugal, mas no conjunto da União Europeia, uma grande distorção entre aquilo que é a ideia original do IVA e aquilo que se veio a traduzir. Isto é, aquilo que devia ser o geral é a taxa normal de IVA. Isso é que é o normal de aplicar a todas as transações de bens e serviços. Depois os governos podem decidir qual é a percentagem que aplicam à taxa normal de IVA, mas o normal é aplicar a taxa normal de IVA. Aquilo que nós temos vindo a assistir por toda a União Europeia é a criação cada vez mais de categorias de bens e categorias de serviços que têm taxa reduzida de IVA. E muitas vezes essas próprias taxas reduzidas causam alguma regressividade naquilo que é o funcionamento do imposto, porque normalmente há determinadas atividades, não estou a falar desta em particular, estou a dizer, há determinadas atividades que o nível de acesso é para determinados níveis de rendimento, quem beneficia daquelas taxas reduzidas são precisamente as pessoas que têm maior capacidade financeira e, portanto, a taxa reduzida tem ali um efeito regressivo em termos da distribuição de rendimentos. Dito isto, temos um subsetor que está em construção. Temos um subsetor que está agora a organizar-se e que é um subsetor que não tenho a menor dúvida que tem uma grande importância estratégica para o país. Aquilo que é o nosso território em termos de produção de vinho, aquilo que é o nosso território em termos de, nas localizações onde há produção de vinho, toda a paisagem natural, todo o património cultural, seguramente que são contextos adequados para nós potenciarmos o nosso país e para contribuir para a riqueza do nosso país. Não tenho a menor dúvida sobre isso. É intuitivo. E por isso é seguramente necessário começar a sistematizar, como a PERN nos está aqui a dizer, toda esta atividade, eventualmente junto do Instituto Nacional de Estatística, promover a criação de um CAI próprio para a atividade, para exatamente isolar essa atividade, e depois é em função das especificidades que possam existir, que eu acho que se pode justificar, ver se há algum desvio à regra do enquadramento fiscal atual. Porque eu, aliás, venho muito a esta conferência para aprender. Vou dizer, não apenas a prova de vinhos, mas para aprender também esta parte.
O que é que nós temos aqui, para também não amassar muito nesta primeira resposta? Nós temos o vinho em Portugal, é dos poucos, é o único país da União Europeia que tem que a venda de vinho é a taxa reduzida de IVA. Nós, aliás, quando entramos na Comunidade Económica Europeia, negociámos uma derrogação, porque a taxa de IVA do vinho tem que ser a taxa normal. E nós negociámos uma derrogação que nos permite ter uma taxa reduzida de IVA, mas que essa taxa reduzida não pode ser inferior a 12%. É por isso que hoje está naquilo que nós chamamos a taxa intermédia de 13%. Nós temos, relativamente ao setor do vinho, esta especificidade. E esta especificidade do vinho aplica-se àquilo que são os chamados vinhos comuns. Não se aplica, por exemplo, aos vinhos espumantes ou a vinhos licorosos como os moscatel. Portanto, é vinhos comuns. Depois, temos outra realidade que também se integra dentro do enoturismo, que nós temos, ao nível da União Europeia, somos dos poucos países que têm taxa reduzida da hotelaria. Mas nós temos uma taxa reduzida nos 6% da hotelaria. Não é também comum aos países da União Europeia, é permitido pela diretiva e é, aliás, uma decisão política que o país tem há muitos anos e que tem seguramente a ver com o potencial turístico que tem. Mas nós também temos taxa reduzida ao nível daquilo que é o chamado IVA da cultura, de acesso a eventos de cultura. Como temos uma taxa reduzida, neste caso a taxa intermédia de 13%, daquilo que é o IVA da restauração, dos serviços de restauração. Portanto, há aqui um conjunto de realidades que estão dentro do enoturismo, que já têm hoje um tratamento específico em termos fiscais. É preciso depois avaliar se a transversalidade que cose toda esta realidade do enoturismo consegue ser isolada para efeitos de tratamento fiscal e, conseguindo ser isolada para efeitos de tratamento fiscal, se faz sentido fazer uma derrogação à regra especial, ou melhor, à regra geral do sistema fiscal. Porque há uma coisa que todos nós temos que sempre entender do ponto de vista do funcionamento de regra especial de imposto. Quando nós estamos a dizer que determinado setor paga menos imposto, significa que há outros setores que pagam mais imposto. E isto não é pôr uns contra os outros, é dizer que as opções em termos de política fiscal têm que sempre ter a ver com esta noção de equidade. Qual é a especificidade que justifica que um determinado setor possa ter um regime de tratamento fiscal mais favorável que a generalidade dos setores. E, portanto, acho que esta discussão é bastante interessante. Acho que o facto de começarmos a fazer esta discussão é relevante e seguramente que da discussão podem sair conclusões e das conclusões poderem sair depois ações. Agora, neste momento, com toda a sinceridade, acho que é prematuro afirmar que o setor deveria ter uma diferenciação positiva ou não. Há uma constatação de facto que é várias realidades dentro deste setor de atividade têm já hoje um tratamento diferenciado em termos fiscais. Como é que isto se casa depois no seu conjunto? É algo que seguramente decorrerá nestas discussões. Mas não vê com maus olhos, pelo menos podemos dizer assim, que isso seja um passo natural naquilo que é um setor. Por exemplo, nós estávamos aqui a falar, ainda antes de começarmos esta conferência, que países como, por exemplo, o Reino Unido, que nem sequer é produtor de vinho, quer dizer, é produtor, mas... tem a sua produção. A estimativa é de que para o ano a contribuição do enoturismo seja em redor de 650 milhões de libras ao ano. E são estimativas precisamente porque, tal como noutros países, nomeadamente em Portugal, não há dados, não é? Fazem-se algumas aferições daquilo que pode representar. Em França, estamos a falar de valores em redor dos 5 mil milhões de euros ao ano. Portanto, parece-me a mim, e posso estar enganada, que há aqui pelo menos um interesse até económico num subsetor antes dos benefícios, não é?
e eu vou deixá-lo descansar agora, pode-me responder a seguir ali para passar à parte do turismo, precisamente, porque se calhar também é preciso ajudar a homogeneizar isto, não é? Que é, de facto, e eu acho que este enquadramento que o Sr. Secretário de Estado fez em termos fiscais tem uma parte muito relevante, que é, muito bem, nós temos de facto aqui, se calhar, 4 pontos em que o enoturismo toca, não é? A produção do vinho, a restauração, a hotelaria, enfim. Mas podíamos tentar concentrar, não é? E tornar isto um bocadinho mais fácil. Como é que também se olha, para, ou seja, como é que o setor do qual nós gostaríamos que nascesse um subsetor olha para esta questão? Como é que também ajudaria ao turismo esta definição muito concreta de uma nova atividade económica? Começo por agradecer à APENO, que é na figura do seu presidente, do seu vice-presidente. Cumprimentar também a APEO Advogados, com esta tónica de que há uma área de enoturismo dentro de uma sociedade de advogados, não é comum, pelo menos eu não conheço. Também cumprimentar os nossos os colegas de painel, na Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais, e dizer-vos o seguinte: a Confederação do Turismo de Portugal é o organismo de cúpula do associativismo empresarial privado. Para a Confederação, o importante é congregar, dar expressão, valorizar, quantificar aquilo que é a cadeia de valor do turismo. E estou, de propósito, a começar por uma parte maior, para depois ver o papel que o enoturismo representa dentro desta cadeia de valor. E a primeira questão que se coloca, a meu ver, e o Sr. Vice-Presidente há pouco propôs uma tónica e uma ênfase nessa questão, que é do enoturismo, se é ou não é atividade. Não precisamos de ir ao campo académico, ir buscar definições da Organização Mundial do Turismo ou da OCDE, para, na realidade, como o Sr. Secretário de Estado há pouco dizia, quase de uma forma intuitiva, o enoturismo é uma atividade turística. Todavia, é uma atividade turística que tem uma particularidade que não está presente em muitas outras, que é compósita. E provavelmente esse compósito é que causa aqui algum ruído, né? Ou alguma dificuldade de estruturação. Conheço, não vou amassar obviamente com isso, as várias definições propostas sobre o enoturismo, do lado da procura, do lado da oferta, do lado das motivações, que provavelmente seja esse o ponto essencial para se perceber tudo. É que há viajantes que assumem a condição, maior parte das vezes, de turistas que se deslocam única e exclusivamente em função do enoturismo. E não estou a dizer do vinho e turismo, como na expressão inglesa. Estou a dizer enoturismo, o que só prova que a língua portuguesa, a língua de Camões, é bem mais rica que a língua de Shakespeare. Aliás, só para vos dizer, só para recordar, agora veio-me à memória e não me quero desviar da resposta, mas o Almeida Garrett tem nas viagens da nossa terra, da minha terra, algures, uma frase que identifica esta relação entre o turismo e o vinho, agora na percepção do inglês, que é mais ou menos assim: o que é que seria dos pobres ingleses se não fosse o vinho do Douro, atenção, o vinho de Carcavelos, e talvez agora uma surpresa para todos vós, e o vinho do Cartacho? É algo que vem na minha terra, do Almeida Garrett. Bom, mas isto para dizer que realmente o enoturismo existe única e exclusivamente porque há pessoas que se deslocam, e aqui é que é a questão do turismo, do seu ambiente habitual, para terem experiências à volta de uma realidade compósita do qual o vinho ou a vinha é um elemento, um simples elemento, provavelmente o mais poderoso, mas não o único. Foram aqui realçados várias vertentes, mas há mais.
Quanto da nossa paisagem no nosso país, é ela toda moldada precisamente pela vinha, pelo vinho. Quanto do nosso território tem alguma riqueza que está exclusivamente baseada no vinho, nas viagens. As viagens para identificar a tal questão da atividade, do enoturismo como atividade, viagens que determinam consumos e investimento, não foi aqui ainda, pelo menos realçado, investimento e uma coisa querida ao turismo, mais ainda ao governo, que são exportações. O drama, portanto, para mim o drama não é tanto saber se é ou não uma atividade. Nem sei como dizer isto de outra forma. Qual é a questão? É óbvio que é uma atividade que integra elementos do alojamento, que integra elementos de restauração e que em alguma parte suporta, não foi dito, e só para alargar, suporta muitos dos produtos turísticos portugueses, nomeadamente turismo de natureza, nomeadamente turismo, agora acho que falha-me o teu termo técnico, mas o touring, pronto, em inglês, agora Shakespeare levou-me avante. E, portanto, isso tudo caracteriza efetivamente o consumo, o investimento, a exportação, o facto de fazer uso de outros ramos do turismo e alimentar esses outros ramos na proporção que lhe compete, que não sabemos qual é, ao nível da hotelaria, da restauração. Portanto, a Confederação olha para o enoturismo como uma atividade integrante da cadeia de valor do turismo. É assim que nós, na Confederação, olhamos para o enoturismo. Não sei se... Está implícita, não é? Está implícita, não é? Tudo o resto, e não quero monopolizar. Mas... Não, aliás, acho que uma questão que temos aqui, não é? Que é, e que também foi falado, e o Luís também referiu no início, esta discussão também é muito pioneira a nível europeu, não é? Há uma indefinição geral do enoturismo, a nível fiscal, a nível legal, e viram, sim, para passar aqui para o nosso convidado que ainda não falou, nós podemos ser pioneiros, Portugal pode ser pioneiro nesta definição desta atividade. Ou seja, parece que estamos todos mais ou menos de acordo, não é? Parece óbvio, é preciso começar a dar os primeiros passos, pode ser prematuro falar de algumas coisas, mas há claramente um caminho que é para começar a fazer. Conseguimos ser pioneiros nisso? Devemos ser pioneiros nisso? Boa tarde. São duas questões Está diferentes. pronto para ser pioneiro nisso? O conseguirmos é uma coisa, o podermos ser a outra, e podemos ser, seguramente. Mas também podemos claramente conseguir, porque temos claramente condições para o efeito. E também, desde logo, porque nunca haverá uma harmonização de legislações, uma vez que estamos a falar de turismo, e do ponto de vista da União Europeia, estamos a falar de competências que não são exclusivas da União Europeia, nem sequer partilhadas com os Estados-membros. A União Europeia apenas complementa, apoia os Estados-membros. Portanto, isto cabe a cada país, e Portugal é um daqueles 27 que pode dar o pontapé de saída nesse capítulo, ser pioneiro nesse capítulo. Mas Portugal já tem legislação que pode condicionar um pouco esse ponto de partida. E desde logo, e pegando um pouco no que foi dito aqui, quando se salientou o conceito de turismo, peço desculpa, os juristas vamos sempre à base, à lei. A lei de base do turismo diz-nos que é um movimento temporário de pessoas, no qual o turista depois é quem passa pelo menos uma noite num local que não seja da sua residência habitual. Portanto, pressupõe uma deslocação, mas pressupõe, como aqui foi dito também, muito o conceito de alojamento. Ora bem, isto quer significar que, se eu não pernoitar fora de casa, uma série de atividades que nós todos aqui identificamos como enoturismo, do ponto de vista da lei, e se quisermos pegar na lei para depois chegar aos números e para a tal captação do financiamento e por aí fora, não é enoturismo. Então, se eu for visitar um museu... Não é. Se for visitar uma adega e não pernoitar, não é. Se fizer uma descoberta pelas vinhas, não é. De uma exportação de vinhos em regresso para casa, não é.
venda de vinhos em que regresse para casa não é, o centro de importação ao museu, como diz muito bem, um curso de vinhos em que eu regresso para casa também não é, uma rota, foi aqui falado na rota, se eu fizer um pouco da rota, mas regresso e venho dormir a casa, não é. Peço desculpa, eu estou muito ligado ao desporto, vou fazer uma prática desportiva ao redor de uma vinha, também não é. Isto vai significar que eu regresso com a minha t-shirt da corrida que fiz ao redor da minha vinha, mas não fiz enoturismo. E, portanto, tudo isto aqui contabilizado não é contabilizado para efeitos dos números que podem servir para outros fins, como aqui muito bem já foi explicado. Portanto, isso é logo um problema do ponto de vista da contabilização. Depois, existe um regime jurídico de instalação, exploração e funcionamento de empreendimentos turísticos, muito bem, e isso pressupõe o tal alojamento. Dentro desse conceito temos o espaço rural, o turismo de espaço rural, em que há um agroturismo, mas não se sabe, francamente, se dentro do conceito de agroturismo está o conceito de enoturismo. Isto porquê? Porque, uma vez mais, depende de como é que nós olhamos para o conceito. E como aqui foi aflorado, há vários, a Organização Mundial de Turismo é uma delas, mas a Organização Mundial de Turismo fala em turismo gastronómico, distinguindo do turismo rural. Ora, se distingue do turismo rural, já nos afastamos, por exemplo, da aplicação do regime dos empreendimentos rurais. E, portanto, se nós não sabemos qual é o nosso guarda-chuva legislativo, não sabemos que normas é que nós vamos aplicar. E isto significa que há uma certa insegurança, há uma insegurança jurídica, uma incerteza jurídica muito, muito grande. Por outro lado, até na mesma lógica, como é que os nossos governos têm visto isto? Se olharmos, por exemplo, ao Plano Estratégico Nacional de Turismo 2007-2015 e para a Estratégia para o Turismo 2027, gastronomia, portanto está enquadrado gastronomia e vinhos, o que leva a interpretar que uma coisa é a gastronomia, coisa distinta é vinhos. Portanto, nós não estaremos na lógica do turismo gastronómico. Se não estamos na lógica do turismo gastronómico, por exemplo, temos uma visão de turismo de enoturismo diferente dos franceses. Porque os franceses, quando falam em enoturismo, dizem que está na fronteira entre o turismo cultural, lá está, é a tal transversalidade que aqui foi dita, o turismo cultural e o turismo gastronómico. Mas a parte cultural é claramente, e aqui o Luís focou muito essa parte e sensibilizou-me esse ponto, porque os franceses dizem que o enoturismo permite a descoberta conjunta do vinho, dos terroirs e dos homens sobre o território onde eles se situam. Portanto, vamos buscar o território e a sua cultura. Não estamos a olhar para o vinho, não é só aquele momento de beber o vinho, mas é um aspecto cultural, sendo certo que não são sozinhos, os argentinos também, que também não têm mau vinho, não é? Dizem que estamos a falar de todas as manifestações culturais associadas ao vinho. O vinho é um instrumento e depois há manifestações culturais, atividades educativas e culturais relacionadas com a aprendizagem, com o conhecimento, as visitas às adegas, o património, é tudo muito em foco na cultura. Por exemplo, se olharmos para o enoturismo, não faço ideia se é essa a lógica, mas se olharmos para o enoturismo do ponto de vista da cultura, foi aqui falado, o IVA, a cultura, já tem uma perspectiva completamente distinta de uma outra abordagem, não é? Aqui o Luís também falou da APEN, da definição da APEN, e diz que enquadra um ambiente urbano. Como dizia aqui o meu colega Pedro Alves da Silva, antes de começar o evento, o que está a acontecer aqui hoje, isto é enoturismo, porque é ambiente urbano. Não, porque nós estamos a dormir fora de casa. Ora, muito bem. E um wine hotel, como é que nós podemos chamar um wine hotel se efetivamente é ambiente urbano? Estamos a dormir naquele hotel, mas não é ambiente rural. Se a exigência é ambiente rural, e portanto, esta ausência de enquadramento leva-nos depois a jusante à indefinição da legislação aplicada. Por exemplo, e os franceses também têm muito esta questão, e agora num evento recente que houve, está aqui uma pessoa que também lá esteve, no evento que houve na Madeira da Associação Internacional do Direito da Vinha e do Vinho, os franceses fincaram isso. Nós temos uma lei, a lei Evan, aquela questão da publicidade ao vinho. Bom, nós vamos por aqui. Não estamos a publicitar o enoturismo e não estamos a publicitar o vinho. E, portanto, se temos o Código da Publicidade que nos diz que não se pode publicitar bebidas alcoólicas, se não a partir das 10h30 da noite, significa que se eu o fizer antes, não estou a publicitar bebidas alcoólicas, estou a publicitar enoturismo. Mas será que estamos efetivamente aqui a contornar a lei? Não seria mais fácil dizer que o enoturismo é algo completamente distinto, sobretudo cultural, sobretudo económico, porque os mexicanos, por exemplo, têm o enoturismo inserido numa legislação
de promoção do desenvolvimento económico. Portanto, vem o enoturismo não numa lógica a que nos associamos mais. Por exemplo, esta tal certificação é muito difícil, imagino, por exemplo, até na emissão de faturas. Estamos a falar de, se eu estiver a vender produtos, se eu estiver até a realizar provas em que algumas bebidas são vendidas, outras até são oferecidas. Isto é um estabelecimento de restauração e bebidas? É a legislação respectiva que vai ser aplicável? Sim ou não? E falou-se aqui do enquadramento dos profissionais. Que regime laboral é que é aqui aplicado ou vamos aplicar o regime da hotelaria por aí fora? A questão fiscal foi aqui falada e eu, desculpem aqui o meu ponto para o desporto, eu lembro sempre quando falo nisto, num caso que chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, na Alemanha, uma legislação que dizia tão somente como isto. Eu não estou a sugerir que haja uma isenção fiscal, mas era uma isenção fiscal para as atividades desportivas. E havia uma associação que fazia bridge. E o bridge é desporto na Alemanha, aqui também. E eles pensaram, nós somos uma associação que se dedica ao bridge, temos isenção fiscal. E o Tribunal de Justiça da União Europeia disse, não, há aqui um momento conceptual fundamental, que é o que é desporto para vocês, que fazem atividades esportivas, poderem ter isenção fiscal. Mutatis mutandis, o que é enoturismo, para depois ter este ou aquele regime. E quem diz isto diz elegibilidade a fundos. Eu já ouvi a APEN em vários momentos reivindicar isto. E associo-me em pleno. Como é que eu posso ser elegível para a candidatura a um fundo da União Europeia ou outro, se aquele fundo é para enoturismo, sem saber se aquilo que eu faço é enoturismo? Ou que a lei que eu tenho não é enoturismo? E por último, uma sugestão, eu sou apaixonado por rotulagem, e aqui o Manuel Torres Rocha é o homem que mais percebe de propriedade intelectual neste escritório. Também há países em que dizem, por exemplo, porque não colocar num rótulo, que este rótulo é de um vinho produzido numa quinta enológica. Isto, para alguns consumidores, faz diferença. Uma quinta de enoturismo faz diferença. Como faz o bio, para muitos também diferença. E cumprimentar aqui a Júlia Kemper, ela não se recordará de mim, mas uma jurista que se dedica ao vinho, para mim é uma maravilha, é 2 em 1. E, portanto, isto depois tem implicações práticas. Então, bom, temos só nos apresentou problemas, Alexandre. Não, só a solução. Não, este é o diagnóstico. E a solução é conceptualizar o que é o enoturismo. E eu percebo que, de facto, muito bem, a questão atual pode dizer, há aqui uma série de segmentos dentro da transversalidade, é verdade, mas significa que temos vários pedaços de coisas distintas que estão dentro do mesmo conceito daquilo que nós achamos que é enoturismo, mas não estão dentro do conceito da lei do que é enoturismo. Se a lei disser isto é o enoturismo só, a partir daí, quando me candidatar a um fundo de enoturismo, aquilo é enoturismo. É a legislação fiscal aplicada ao enoturismo, aquilo é enoturismo. É a legislação laboral aplicada ao enoturismo, aquilo é enoturismo. Aí sim fica. Portanto, para além de ter um sistema fiscal simples, temos que começar por ter um sistema legislativo, uma lei simples. E com esta lei de base do turismo e esta definição de turismo, o que nós estamos aqui a fazer e fazemos muitas vezes com um copo de vinho na mão, não é enoturismo. Bom, então, outra pergunta. Começamos por onde? Começamos pela lei? Começamos pelo sistema fiscal? Ou começamos por beber um copo de vinho? Eu posso responder. Eu acho que devemos começar por beber um copo de vinho. Enquanto se faz a lei. Acho que isso é uma boa. Parece sempre bem. Ok, concordo. Não. Mas E depois? seguramente que não pelo sistema fiscal. E eu estou a dizer isto, não é para mim. Começamos pela lei. Nós temos que, à partida. Nós temos que começar para perceber se dentro desta atividade económica há uma transversalidade e uma homogeneidade que justifique uma autonomização. Porque, como nós vimos aqui pela intervenção até da Confederação do Turismo, o enoturismo pelo menos tem sido até agora considerado como parte da cadeia de valor do turismo. Agora, quão parte ou seja, se tem força suficiente para se autonomizar ou não. Eu acho que é essa que é a primeira parte. Nós, no Ministério das Finanças, gostamos muito de trabalhar com números. E por isso eu diria que a primeira coisa a fazer é mesmo começar pelos números. Quantos postos de trabalho, qual o valor acrescentado que gera, etc. Portanto, acho que a partir dessa dinâmica de perceber, do ponto de vista do enquadramento, porque é que deve viver sozinho. Há pouco o Alexandre dizia bem, para acesso a fundos comunitários, pode justificar para programas específicos.
ou pode justificar para integrar redes europeias de turismo específico desta área. Portanto, eu acho que, primeiro, o sistema fiscal é seguramente a parte final, porque nós teremos sempre o enquadramento fiscal para todas as atividades económicas, é o enquadramento geral, e depois, em função da especificidade, é que se poderá verificar se é ou não é necessário que existam regras específicas. Aquilo que acho que me cumpre aqui transmitir é que não há nenhuma oposição de princípio a que possam ser consideradas soluções específicas para esta atividade em particular. Desde que se justifique esse peso. Também eu posso dizer que nesta fase não me parece que o tema esteja suficientemente amadurecido para que se possa começar a discutir as soluções em concreto. Agora, não me choca que isso possa vir a existir num futuro próximo até. Como é que, e para esse lado do enoturismo, como é que nós conseguimos ter acesso a estes números? De que forma é possível, então, ter acesso a estes números que vão... porque às tantas parece-me que andamos aqui, não sabemos muito bem por onde começar. Como é que temos acesso a estes números para mostrar se esta atividade tem ou não o peso necessário para depois, enfim, o Alexandre tratar da lei de bases e o Sr. Secretário de Estado depois lidar com isso? Nós fizemos, já agora, nós na APN fizemos uma primeira abordagem a esta questão. Como é que fizemos? Como nós tínhamos acesso a todos os números dos nossos associados de empresas vitivinícolas, foi fácil. Isso não é público, não é? Esses números não são públicos. Os números não são públicos. Ou seja, a contabilidade geral, não é? Estamos a falar de uma contabilidade geral que retrata a faturação geral, não é? Depois, mas estas nossas empresas têm uma contabilidade analítica de gestão em que conseguem apurar exatamente a rentabilidade de cada um dos segmentos. E nós conseguimos chegar a números em que o enoturismo pode representar 15% da faturação direta de uma empresa de vitivinícola. O que quer dizer que estamos a falar de um setor a faturar 1,2 bilhões, ou seja, para a área vitivinícola nós conseguimos chegar lá. Conseguimos saber quantos postos de trabalho é que estão criados. Agora, qual foi o problema e qual tem sido o problema? Foi quase extrapolar 100 números. Dentro de outras empresas que praticam atividades vitivinícolas, nós consideramos agências de animação turística, hotelaria especializada, aí foi uma estimativa muito, muito, muito por alto. Com alguns telefonemas, evidentemente que sabem que as sondagens também se fazem com meia dúzia de telefonemas muitas vezes e os números muitas vezes também são reais. Não é? Então, nós conseguimos ter uma amostragem muito exata para a área vitivinícola. E nós neste momento chegamos à conclusão que o nosso setor também contribui para a exportação. Como é que nós fazemos um cálculo da exportação? Temos visto a notoriedade de marca, ou seja, nós temos visto que ainda a Vini Portugal apresentou agora um estudo recente em que o preço médio do litro de vinho vendido subiu, e subiu porque nós achamos que o enoturismo contribuiu bastante. E conseguimos muitas vezes também saber, por algumas perguntas que se vão fazendo a agências de viagens de promotores turísticos, quantas pessoas é que entraram relacionadas com o vinho e conseguimos apurar. Agora, estes números não estão muito bem aferidos. A nossa primeira estimativa, o setor valia 650 milhões de euros. Saiu um estudo patrocinado pelo Turismo de Portugal, que é o BI Turismo, diziam que o setor rondava os 750 milhões de euros. Como é que o setor vale 750 milhões de euros? Eles calcularam o fluxo médio de enoturistas que circulavam pelo mundo, não é? E aplicaram um coeficiente de entradas em Portugal, ou seja, Portugal representava 7,82% do fluxo de enoturismo existente no mundo. Ainda hoje saiu um estudo em que em 2025 os enoturistas já seriam no mundo 100 milhões. Ou seja, aplicando um coeficiente de 7,8 ao valor de mercado do setor do enoturismo, na ordem dos 42 bilhões de euros. Estamos a falar 42 bilhões de euros em 25, estamos a falar em 30, quase 90 bilhões de euros, são os estudos que nós temos. Aplicando esse coeficiente da entrada em Portugal, fazendo uma extrapolação, o enoturismo português valeria 750 milhões. Claro que depois temos toda a faturação direta e indireta, ou seja, nós temos muita criação de emprego local, temos dinamização da economia local,
aí ainda não fomos, ainda não conseguimos ir para essa componente, mas conseguimos, junto de alguns nossos associados, mapear o fluxo do enoturismo. E o que é que o enoturismo faz? Ou seja, imaginem, tinham 2 ou 3 turistas do Canadá que vieram para cá, sem irem a feira, sem fazerem promoção nenhuma, contato comercial, e a partir daqui começaram a ter muita pedido de vinhos e exportação de vinhos. Então, isso foi o enoturismo. Foram pessoas que foram lá, depois desenvolveram uma cadeia que não foi apenas uma cadeia de puramente comercial. Portanto, acredita que este número até pode pecar por defeito. Obrigada. Falámos aqui de números, os números apresentados, que o Luís apresentou, estão relacionados com a área vitivinícola, portanto, não estamos a considerar os números de empresas turísticas que praticam atividades de enoturismo, não estamos a considerar restaurantes que fazem atividades de enoturismo, convidam os produtores para provas de vinho, comentadas, ou para garrafeiras também que fazem o mesmo, ou até para hotéis dedicados ao vinho, não estamos a contabilizar isso. Portanto, se já temos um valor dedicado ao enoturismo através de uma estimativa, não estamos a contabilizar isto tudo. Portanto, ele pode ser muito maior, este número, do que o que foi aqui falado. Por outro lado, a definição de enoturismo, nós fizemos, enfim, o favor de atualizar, porque a própria definição de turismo não está atualizada. Quer dizer, um turista que vá com alguém ali a Santarém e volte no mesmo dia e a outra pessoa fique lá a dormir, o outro praticou enoturismo e a pessoa que voltou não... Enfim, existe uma definição na Carta Europeia de Enoturismo, que foi pela qual nos guiámos, mas que atualizámos também para o ambiente urbano, não só o ambiente rural, mas urbano, a tal experiência vivida ao redor do vinho, mas acreditamos que a APEN, na questão da definição, está naquilo que é mais aproximado, já o temos, a definição já a temos. A nível dos números, tentamos, através destas estimativas, mas falta-nos a outra parte que foi falada aqui, estamos a tentar fazer um estudo, mas como não estamos enquadrados em nenhum lado, não temos dinheiro para fazer o estudo. Há dinheiro para o turismo, há dinheiro para o vinho, mas depois não há dinheiro para o estudo. Então andamos com as empresas que estão do nosso lado a apoiar-nos para podermos fazer esse estudo, porque o estudo custa dinheiro. E posso-vos dizer que vamos ter que fazer com as universidades, porque as consultoras não estão sequer preparadas, as consultoras super famosas deste país, não estão sequer preparadas porque trabalham através das CAIs e enfim, das questões que dizem que têm que ter a nossa ajuda e a nossa base de dados. Para isso, então, eu ponho os alunos e ponho os professores a ajudar-me a fazer esse estudo. Isso também envolve tempo e algum dinheiro. Não é muito, mas é mais barato que as consultoras. Era só isso que eu queria dizer. Que estamos no caminho, com muito custo, mas que obviamente precisamos da ajuda de quem está no comando. Obrigada. Estamos acima do nosso tempo. Eu acho que podemos fazer um mini resumo, que é bastante fácil, porque eu acho que todos os meus convidados estão muito alinhados naquilo que é uma coisa que parece clara também a quem está aqui connosco hoje a assistir. Há um caminho a fazer e há vontade e há claramente abertura para trabalhar, ou pelo menos não há um problema de princípio, nenhum impedimento de princípio. Portanto, creio que saem daqui muitas reflexões que são importantes e, acima de tudo, sai daqui um sentimento de que é possível trabalhar em conjunto e que há várias entidades disponíveis para fazer esse trabalho e para ouvir e para aprender e para ver vinho em conjunto também, porque afinal foi para isso que nós cá viemos todos hoje. Mas acima de tudo, e é muito interessante e é muito difícil tentar moderar um debate em que não há debate, não é? Porque no fundo toda a gente está a concordar. Há muito a fazer, não se sabe exatamente por onde começar, porque há todas estas questões, e eu acho que o Alexandre fez aqui um resumo, acho que aquela avalanche de indefinições que o Alexandre fez aqui foram bastante o resumo daquilo que se passa atualmente. Mas creio que este é um primeiro momento muito animador para o setor e para a APEN em particular, não é? Que começou há 2 anos e que de repente já está a trazer o assunto para a agenda. Por isso, o que eu diria que sai daqui é uma vontade muito grande de fazer. Há um reconhecimento de que o enoturismo é parte integrante da cadeia de valor do turismo e da economia, porque é inegável, porque o nosso país está ligado, o vinho está ligado ao nosso país, que está ligado à economia, não conseguimos dissociar, talvez por isso também todas estas complicações, porque nos parece tão óbvio, não é? Como aqui se dizia há pouco.
Portanto, acho que o que sai daqui, acima de tudo, mais do que respostas, sai o desafio, não é? De as entidades se juntarem, de as pessoas se juntarem e de cada uma na sua parte do percurso fazer o seu trabalho, parece mal, não é? Fazer a sua parte. Muito obrigada a todos, muito obrigada, sobretudo, muito obrigada a todos, mas sobretudo a quem esteve aqui comigo a discutir e a refletir. Obrigada pelos vossos contributos e pela vossa disponibilidade para, quem sabe, daqui a uns anos, não sabemos quantos, termos uma lei diferente, eventualmente uma fiscalidade diferente, mas tudo simples, tudo simples, termos números concretos e termos a certeza de qual é o peso na cadeia de valor que temos de uma das atividades mais importantes para a nossa economia. Obrigada a todos e até à próxima.